Então vamos lá. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, ó. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um número x, certo? Esse é um inteiro x. E eu tenho aqui uma base, um radix, no caso, que vai ser um valor que eu quero utilizar como os dígitos, entendeu? No caso ali que a gente fez na simulação, esse valor ele era 10, certo? E aí o que eu gostaria? Eu tenho também aqui vamos chamar de P, que é qual que é o, não, D. Qual é o dígito que eu quero pegar de X usando essa base? Só tentando resumir. Imagine que eu tenho esse número aqui, ó. Então, esse aqui é o valor de X, tá bom? Então, o que eu quero fazer? Imagine que eu quero pegar o R como sendo 10 e eu quero pegar o dígito zero. O que é o dígito zero? É o dígito menos significativo, que vai ser correspondente às unidades. Eu quero uma operação que eu vou fazer aqui, porque lembra que eu tenho que fazer isso em O de 1. Eu tenho que fazer isso em O de 1. Eu não posso fazer um while aqui para descobrir o que eu tenho que fazer. Se eu fizer um while para descobrir qual que é o dígito menos significativo, já quebrou a ideia. Eu tenho que fazer isso em O de 1. Ok. Eu quero agora, vamos colocar aqui, eu vou chamar esse cara aqui de P, é a posição do dígito, e vou chamar o D de dígito, tá? Vamos fazer uma operação aqui, onde eu pego x, r e p, e eu vou eu vou isolar o dígito menos significativo de x. Você consegue imaginar que operação poderia ser essa? Resto da divisão. Resto da divisão. Então eu pego x, resto da divisão pelo raio, isso vai me dar o que eu quero. Certo? Sim, Perfeito. concordo. O problema é que a gente não usou o p. O P seria um multiplicador Como é que a gente faz pro para... R? O p seria um multiplicador para o r. Certo? Então, o que a gente teria que fazer aqui? Repara que nós temos que achar algum jeito de isolar o P, mas a gente... Não, desculpa, não tem nada de multiplicador por R, não. O que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa de achar um jeito de isolar o P. Não é isso, não é assim que explica. Eu tenho que achar um jeito aqui de isolar o piésimo dígito de X, tá? Basicamente, se a gente quiser isolar o próximo cara, então eu tenho aqui eu tenho x, certo? E eu gostaria de pegar o 2. Como é que a gente pode fazer para do x a gente pegar o 2? A gente poderia fazer a seguinte operação. Eu pego x, divido por r, certo? E faço o resto de divisão por r. O que vai acontecer aqui? Estou fazendo divisão inteira. Se eu pego x e divido por r, vai me dar isso. Faço o resto da divisão por r, vai me dar o 2. Certo? Sim, você tem que fazer isso várias vezes e vai tirando o último dígito. Exatamente. Então, se eu precisar fazer agora para... Eu quero pegar o 1 aqui. Como é que eu faço para pegar o 1? Para pegar o Pega 1, exatamente essa mesma coisa que você tem, o X que você tem. sim. Na verdade, o D na verdade aí não, esse D tem que virar um novo X, né? Sim, Então, se você você... tem que atualizar o valor de X pro valor que você vai tirar. E aí, Sim, em cima desse X. sim. Essa é uma maneira de fazer, certo? Essa é uma maneira de fazer. A outra maneira de fazer, repara que o que eu tenho que fazer aqui é o seguinte, ó. Eu estou dividindo por R, certo? Estou dividindo por R vezes R e tudo mais. Bem, eu falei que a gente não faz um laço, mas normalmente a preocupação não é fazer o laço, tá? Só para deixar claro na gravação aqui. A preocupação não é fazer o laço, a preocupação é eu ter que fazer esse laço indefinidamente de uma maneira que dependa de N. De N. Dependa de N. Então, eu posso até fazer um laço aqui, se eu não quiser ficar fazendo muitas operações, muitas tal, eu posso até fazer um laço aqui. Só tem que garantir que esse laço não dependa de N. O número de dígitos não dependa de N. Mas olha só, a operação que eu tenho que fazer basicamente vai se repetir aqui, ó. Agora eu divido por R ao cubo e faço o resto por R. Divido por R à quarta e faço o resto por R. Então, uma outra maneira que a gente pode tentar fazer aqui, a gente pode ter aqui sei lá, um outro cara que é o div. A gente começa esse cara com 1. Repara que, olha, se eu fizer aqui dividir por div,
Da primeira vez, ele vai pegar o 4. Depois, eu vou dividir por... Eu vou trocar o div por R, e aí vai funcionar. Vou trocar o div por R vezes R, vai funcionar, e assim por diante. Então, essa formulazinha aqui, que é o x, dividido por um cara que é o R elevado ao P. Resto R vai isolar o dígito para mim, tá bom? É isso que vocês eventualmente vão ter que fazer. No caso, a gente está trabalhando aqui com a base 10, mas poderia ser qualquer base. Isso aqui funciona com base 18, por exemplo. Mesma coisa, mesma coisa. Ele vai pegar um dígito 18. Aí, no caso, se eu estou usando base 18, quantas opções eu vou ter no meu vetor auxiliar para guardar, para contar? Gustavo? 18. 18. 19. 18. De 0 a 17. Ah, verdade. Então, se eu pegar base 7, 7 elementos, de 0 até 6, certo? E aí, essa operação aqui, ela vai funcionar, tá bom? A única coisa que você tem que garantir, olha, garantir aqui. Esse divisor aqui é a base elevado ao P. Na verdade, o que falta aqui, na verdade, é uma operação, essa operação aqui que tem muitas linguagens, né, ó. Não tem em C, tá? Não existe essa operação em C, que é o R elevado a P, certo? Se você conseguisse fazer R elevado a P, estaria simples. Se você for implementar em uma outra linguagem também, que ela tem essa operação aqui, de boa, vai funcionar. O que daria 7 elevado a 0, Gustavo? 1. Então, está resolvido, tá bom? Ok. Isso daqui... Pode falar? Dá para usar a função power? Dá para usar a função power. É uma solução. Ela acaba sendo relativamente mais cara do que a gente precisa, porque a função power ela está preparada para trabalhar com float, né? E aqui a gente está fazendo com inteiro, então a função power seria meio que um tiro muito grande. Mas de qualquer forma, o que a gente tem que garantir é que nós não vamos fazer isso daqui a quantidade de vezes que a gente vai fazer isso não depende de n. Isso é o que a gente tem que garantir para que o Radix funcione corretamente, tá? Tá, bem. Eu espero que isso tenha ficado relativamente claro para vocês, o que vocês têm que fazer aqui. O resto, os detalhes, vocês vão fazer depois, na hora que vocês forem tentar implementar. O que eu faço com essa operação aqui? Eu tenho no D um dígito isolado. A gente não pode acabar essa aula sem falar do seguinte. O que acontece quando a base ela é potência de 2? E normalmente a gente escolhe fazer as coisas em potência de 2, tá? Então vamos supor o seguinte, ó. Eu não vou nem chamar de R mais, eu vou chamar de B, onde B é o número de bits que eu vou utilizar. Se é uma potência de 2, eu consigo representar em B. Então, por exemplo, 4. Então, 4 é a quantidade de bits que eu vou estar utilizando para representar o meu elemento. Desculpa, o meu dígito. Cada dígito tem 4 bits, ou seja, vamos fazer com 3, vai. 3 bits, ou seja, vai de 0 até 7. Que são 3 bits, eu vou de 0 até 7, eu tenho 8 elementos, tá? Aí, como é que eu faço essa operação para isolar aqui? Como é que eu faço a operação para isolar? Alguma ideia, Gustavo? Você já trabalhou com máscara de bits? Não, nunca trabalhei. Então, prepare-se para a gente dar uma viajada aqui. Se for preciso, dar uma revisada na parte de operações bit a bit e tal. Porque o que a gente vai fazer aqui é o seguinte, nós vamos pegar e fazer a operação bit a bit e vai conseguir os elementos que a gente precisa, tá? O que a gente precisa fazer aqui é o seguinte, ó. A gente precisa de uma máscara. Eu vou colocar a representação dos números em binário, tá? Máscara é tipo de rede? Não, máscara de rede também é uma maneira de ver isso. Eu vou colocar os números aqui em binário só pra gente... Talvez fique mais fácil pra gente ver, ó. O que eu gostaria? Eu gostaria de isolar só esses 3 carinhas aqui. Seriam os 3 últimos bits que eu tenho, tá bom? Como é que eu faria para isolar só aqueles 3 últimos bits? A gente vai pegar x e um cara que tem que ser assim, ele tem que ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Opa, 3 uns. Isso daqui é a operação bit a bit. Se eu fizer isso bit a bit, você faz lá o end, certo? Todo mundo que é 0 aqui na máscara fica 0. Os caras que forem 1 na máscara, eles eventualmente vai repetir o que eu tenho lá no x.
Então, na hora que eu fizer isso daqui, o meu D, ele vai ter o resultado como 0,000,011. Beleza, está resolvido para o primeiro, tá? Para o primeiro. Vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que fazer então? A gente tem que tentar agora isolar esse cara aqui, esses três próximos aqui. Mesma coisa, né? Só que aí você pega os 3 anteriores. Só que daí eu teria que montar uma outra máscara. E eu não quero ficar montando máscara, 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 máscara. Qual que é a estratégia que a gente usa aqui? Eu quero pegar o pésimo dígito desse negócio aqui, certo? Então vamos supor, agora P vale 1. O que a gente faz? A gente pega o X, a gente desloca ele, P vezes B, e faz a máscara. Tá? Ou seja, olha só, P é 3, é 1. No caso agora, 1 vezes 3 dá 3. Eu pego o X, desloco ele para a direita, 3 elementos. Então, esse cara aqui, na hora que eu deslocar ele para a direita 3 elementos, ele vai ficar assim. Vai aparecer uns zeros lá na ponta, mas ele vai ficar assim. E aí, eu uso a mesma máscara. Aí a máscara vai dar isso daqui. Se eu fosse mexer com um P, eu quero pegar o próximo cara. Então, ó, pego o X, eu desloco P vezes B, no caso aqui eu desloco 6. Então, se a gente pegar aquele cara original, que era isso daqui, ó, vai corresponder a isso daqui. Ele desloca todo mundo para a direita, certo? Parece que não está deslocando para a direita, mas ele está, porque ele está colocando mais zeros na esquerda e fazendo com que os caras dos bits, cada um dê um passo para a direita. Aí o que sobra é isso. Aí eu pego isso e faço um end com a máscara, certo? Isso daqui vai funcionar para todos e vai conseguir isolar todos. A única coisa é que essa máscara aqui, ela funciona só para o B igual a 3. Vamos imaginar que eu quero trabalhar agora com B igual a 5. Certo? Espera, deixa eu arrumar aqui. Vamos imaginar que eu quero trabalhar com B igual a 5. Então eu precisaria de uma outra máscara. A máscara seria essa. Então, quer dizer, a máscara depende de B também. Me interessa, eu tenho que ter o tamanho, a minha máscara tem que ter o tamanho dos Sim. caras lá, sendo que eu desbloqueei os bits? Interessa porque esse daqui, a quantidade de uns que eu tenho na máscara, é a É o quantidade de caminho caras, torna lá. é a quantidade de caras que eu vou preservar. Se Sim, eu... mas eu não consigo só deslocando pegar eles? Tá, mas eu quero pegar todos de uma vez. Entendeu? Eu não quero, por exemplo, ter que deslocar. Eu tinha 3, é 5 agora. Vamos supor que eu vou usar essa máscara. Eu consigo pegar usando essa máscara. Cara, mas eu vou ter que deslocar 3, pegar, depois deslocar 2, pegar, a operação fica mais complicada. O que eu quero é essa máscara aqui, que já pega todos os 5. Certo? Quando eu fizer com essa máscara aqui, ele vai me dar... Vou colocar só os elementos que interessam. Ele vai me dar isso Eu aqui, posso ó. transformar numa potência de 2, esse 0,0000001 aí, que também depende do meu P. Exatamente. O que a gente faz é o seguinte, ó. A gente pega 2 elevado a B e tira 1. B? Ah, é B, tá certo. B é a quantidade de bits. 2 elevado a B menos 1. Certo? Vamos lá. 2 elevado a 3 dá 8. 8 menos 1 dá 7. Qual que é a representação binária de 7? 1, 1, 1. 8, 2 elevado a 5. Então, mas aí deu esse 1, mas aí na hora ele vai fazer, tipo, vai ficar 0,0000111. Vai. Isso aí, esse 1, 1 que eu usei no exemplo, é quando B vale 3, tá? Vai ficar Não. 0,0000111. Sim, eu digo assim, pra... Como que ele vai aplicar, como que ele vai criar esse 2 elevado a B aí, Uhum. vai gerar aquela máscara com zeros à esquerda? Vai. Então, isso que eu não, acho que não peguei como, eu acho. A única coisa é que a gente não vai fazer 2 elevado a B. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer 1 deslocado B. E essa é a fórmula final. 1 deslocado B. Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer aqui? Ah, Ó? o 1 é tipo um número 1 mesmo. É o número 1. Aí Então, ele vai... Ah, acho que entendi. Tipo, a representação binária do número 1. exatamente. Então, a gente vai ter isso daqui, ó. Vamos fazer assim, vamos fazer desse jeito aqui. Então, o meu B vale 3, tá? Vamos colocar mais uns zeros aqui que a gente vai precisar. Meu B vale 3. Então, o que eu faço? Eu pego esse 1 e desloco B caras para a esquerda. Então, ele vai aparecer aqui, ó. Certo?
Agora eu pego esse Perdão, cara, certo. eu pego esse cara e tiro 1. Esse cara tirado 1 vai me dar opa, esse daqui, que é a máscara que eu queria. Vamos tentar fazer para 5. Beleza. Vamos tentar fazer para 5. Certo? A gente vai pegar o 1 e vai deslocar 5. Então vai 1, 2, 3, 4, 5. Opa. É isso aqui. Agora eu tiro 1 desse cara. Quando eu tirar 1 desse cara, esse aqui é o 16. 16. Esse aqui é o 32. Na hora que eu tirar 1 desse cara, vai virar esse daqui, ó. É o 31. Que é o 31. Que é a máscara que eu preciso. Os 5 primeiros elementos. Então, sabe toda aquela historinha que a gente fez no anterior lá de potência de P, de não sei o que, não sei o que, não sei o que? Não tem nada disso. É essa operação aqui. Na hora que você está trabalhando com... no caso aqui não é 5, 6 é 5. Essa daqui é a operação que a gente faz. Essa operação aqui, ela isola o piésimo dígito numa base formada por B bits. E é só isso. Repare que não tem nenhum laço aqui, não tem nada, não tem um power, não tem nada, só isso daqui. É que Isso quando você funciona. desloca, né? Quando você desloca na base, né? Uma base, você tá meio que fazendo a base 2, né? Você tá fazendo a Exatamente. potência. Tá fazendo a potência de 2. E aí, cara, vou falar uma coisa para você. Se tem uma coisa que o computador faz rápido, é mexer com bits diretamente, sem considerar o numérico. Então, deslocar para a esquerda, deslocar para a direita é muito rápido. Muito rápido. É a coisa mais É só um rápida. rotate, né? Oi? É só um rotate, né? Não entendi exatamente o que você Função falou. rotate. Sim, é só rotate, exatamente. É muito, muito rápido. Se você olhar o circuito que faz isso, o circuito é muito simples, tá? Então, você consegue fazer esse deslocamento de uma maneira muito rápida. Então, o computador, ele executa isso daqui muito rapidamente. A única operação, ele faz 2 operações aqui ainda, ele vai fazer essa multiplicação e vai fazer isso daqui. Se você conseguir se livrar disso, é uma boa. Multiplicação não é uma coisa legal de você fazer sempre. Mas isso daqui, cara, na boa, isso é fácil, né? Isso aqui você pode calcular uma vez, colocar numa variável, que vamos chamar ela aqui, ó. Poderia fazer assim, ó. Vamos criar essa variável de mask, onde a gente coloca esse daqui, para não ter que calcular toda vez. E aqui a gente substitui esse cara por mask. Tá? Aí esse daqui, ó, aqui a gente pode começar com o P, uma outra variável, começando com 0, certo? E somando B, 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 também funciona, tá? Isso é dessa forma que normalmente se implementa o Radix. Quando você tem que implementar o Radix, você vai implementar o Radix utilizando essa estrutura aqui de base. A outra que eu mostrei, vocês vão fazer porque, bem, vocês vão ter que fazer aquela lá para o trabalho. No trabalho vocês vão fazer com uma base arbitrária, tá? Mas fica a dica. Quando você vai implementar o Radix, você usa normalmente a base binária. Não, você usa alguma coisa que é potência de 2 como base, porque essa forma de implementar aqui, ela é muito rápida. Pra ser potência de 2 é só deslocar um, ao invés de deslocar um, deslocar 2, se for 4, por exemplo. Sim, exatamente. Você pode entrar com B, né? O cara pode falar qual que é a potência de 2 que você quer. Você quer a segunda, terceira, quinta? Funciona de boa. Tá bom? Bem, deixa eu parar a gravação, tem bastante coisa.